Quando alguém diz, sou ateu, o ar muda. Sorrisos desaparecem, as pessoas se afastam. A palavra carrega séculos de medo, culpa e silêncio. Mas o que existe de tão perigoso em simplesmente não acreditar? Por que o ateísmo assusta tanto um mundo que se diz livre? Essas reações viscerais não nascem da lógica ou da evidência. Nascem de uma programação profunda, de uma caricatura cuidadosamente pintada por aqueles cujo poder depende da manutenção da crença. O ateu foi escalado pela narrativa religiosa dominante para o papel do vilão, do pária moral, do nihilista desesperado, a personificação da escuridão que ameaça engolir a luz da fé. Mas e se essa imagem for uma fraude? E se o ateísmo, longe de ser uma filosofia de vazio e depravação, for, na verdade, a consequência natural de uma mente que busca honestidade, que valoriza a evidência e que ousa questionar as respostas fáceis? Chegou a hora de arrancar as máscaras, de desinfetar a palavra o ateísmo do veneno da propaganda religiosa e de falar abertamente sobre o que realmente significa viver em um universo sem deuses. Este não é um ataque à pessoa religiosa, frequentemente vítima dessa mesma propaganda, mas uma defesa robusta da razão e uma celebração da liberdade intelectual. Antes de demolir os mitos, definamos o território com clareza. Ateísmo, em sua essência mais pura, não é uma fé. Não é um sistema de crenças positivo. Não é a afirmação arrogante, eu sei com certeza que deuses não existem. É, muito mais modestamente, a ausência de crença na existência de deuses. O ateu é alguém que, ao ser confrontado com as alegações extraordinárias das diversas religiões, um Criador onipotente, virgens que concebem, mortos que ressuscitam, paraísos e infernos, aplica o mesmo padrão de ceticismo que usaria para qualquer outra alegação extraordinária, fantasmas, alienígenas, unicórnios, e conclui: não há evidência suficiente para justificar a crença. É uma posição padrão de não aceitação, uma recusa em dar um salto no escuro apenas porque a tradição ou a autoridade assim o exigem. Não requer dogmas, livros sagrados ou rituais. Requer apenas a honestidade intelectual de admitir que não se sabe o que não se pode provar. Contrastemos isso com a natureza da crença religiosa. A fé não é apenas a ausência de evidência. Muitas vezes, ela é a recusa da evidência. É a decisão de manter uma crença apesar dos fatos, apesar das contradições lógicas, apesar do silêncio do universo. Enquanto o ateísmo se baseia na dúvida como ferramenta de investigação, a fé frequentemente demoniza a dúvida como um pecado, uma fraqueza a ser superada pela obediência cega. São abordagens fundamentalmente opostas para se relacionar com a realidade. O ateísmo pergunta como sabemos. A fé responde, você não precisa saber, apenas acreditar. Com essa definição clara, podemos agora enfrentar a primeira e mais persistente calúnia lançada contra o ateísmo, a de que ele é a receita para a imoralidade. Se Deus não existe, pergunta o crente, muitas vezes com genuíno pavor misturado a uma ponta de acusação, então tudo é permitido. O que impede um ateu de se tornar um monstro egoísta, um criminoso sem freios morais? Essa linha de questionamento repetida ad nauseam dos púlpitos revela uma profunda incompreensão sobre a origem e a natureza da moralidade humana, além de projetar no ateu a própria fragilidade da base moral do crente. Ela sugere, de forma assustadora, que a única coisa que impede o religioso de cometer atrocidades é o medo da punição divina ou a ganância pela recompensa celestial, motivações puramente egoístas, não genuinamente morais. A verdade inconveniente para a narrativa religiosa é que a moralidade não só é possível sem Deus, ela floresce de forma mais robusta, autêntica e adaptável precisamente quando libertada das amarras arbitrárias do dogma divino.
A moralidade humana não foi entregue em tábuas de pedra por uma divindade. Ela evoluiu organicamente ao longo de milhões de anos, a partir das necessidades de sobrevivência de uma espécie intensamente social. Somos primatas que dependem da cooperação. Nossa capacidade de sentir empatia, colocar-se no lugar do outro, de praticar a reciprocidade, a regra de ouro, de formar laços de confiança, de desenvolver um senso de justiça e de nos indignarmos com o sofrimento alheio, não são dons divinos. São adaptações evolutivas, estratégias que permitiram aos nossos ancestrais formar grupos coesos e bem-sucedidos na luta pela sobrevivência. Podemos observar os blocos de construção dessa moralidade em outros animais sociais, desde chimpanzés que consolam vítimas de agressão até cães que demonstram lealdade e altruísmo. A moralidade não é sobrenatural, ela é profundamente natural. Sobre essa fundação biológica e instintiva, a civilização humana construiu camadas cada vez mais sofisticadas de pensamento ético, utilizando nossa capacidade única de raciocínio abstrato, de linguagem e de registro histórico. Através da filosofia, do debate público, da criação de leis e da dolorosa experiência de nossos próprios erros, guerras, escravidão, genocídios, aprendemos a refinar nossos instintos morais, a expandir nosso círculo de compaixão e a articular princípios universais. A ética secular em suas diversas formas, utilitarismo, deontologia baseada em direitos, ética das virtudes, não busca agradar a um Deus, mas responder a uma pergunta muito mais prática e relevante. Como podemos viver juntos de forma a minimizar o sofrimento e maximizar o florescimento de todos os seres sencientes? O ateu, ao rejeitar a muleta dos comandos divinos, não cai em um abismo moral. Pelo contrário, ele assume a plena responsabilidade por suas escolhas éticas. Ele não pode mais terceirizar sua consciência para um livro antigo ou para um líder religioso. Ele é forçado a pensar criticamente, a pesar as consequências de seus atos no mundo real, a justificar suas posições morais com argumentos racionais e a engajar-se no difícil, mas necessário, processo de deliberação ética com seus semelhantes. Isso não leva ao caos, leva à maturidade moral. A ideia de que precisamos de uma ameaça de tortura eterna para nos comportarmos de forma decente uns com os outros é um insulto profundo à nossa capacidade inata de empatia e à nossa inteligência. É a confissão de uma visão de mundo onde o medo, e não o amor ou a razão, é o principal motor do comportamento bom. Além disso, a história demonstra de forma inequívoca que a religião, longe de ser a guardiã infalível da moralidade, tem sido frequentemente a sua maior corruptora. A moralidade baseada em comandos divinos é inerentemente arbitrária e perigosa. Se bom é definido simplesmente como aquilo que Deus quer, então qualquer atrocidade pode ser justificada se Deus supostamente a ordenou. E os textos sagrados das religiões abraâmicas estão repletos de exemplos. O Deus do Velho Testamento ordena genocídios, endossa a escravidão, prescreve a pena de morte para ofensas triviais e demonstra um profundo desprezo pelas mulheres. O Alcorão contém versículos que justificam a violência contra infiéis e a subjugação de mulheres. Ao longo da história, pessoas boas e devotas cometeram os atos mais bárbaros, cruzadas, inquisições, pogroms, ataques terroristas, sinceramente convencidas de que estavam cumprindo a vontade de Deus. A religião não apenas falha em garantir a moralidade, ela fornece a justificativa perfeita para a imoralidade em grande escala, lavando a consciência do perpetrador com a certeza da aprovação divina. O progresso moral da humanidade, a abolição da escravidão, o reconhecimento dos direitos das mulheres, a luta pela igualdade racial, a crescente aceitação dos direitos LGBTQ+,
não aconteceu por causa da religião, mas apesar dela, e muitas vezes em oposição direta a ela. Foram pensadores seculares, humanistas e iluministas, armados com a razão e a empatia, que desafiaram os dogmas religiosos que sustentavam essas injustiças. A religião, com sua lealdade a textos imutáveis, quase sempre funcionou como uma força conservadora, uma âncora que tentava impedir o navio da sociedade de navegar em direção a águas mais justas e compassivas. O ateísmo, ao libertar a moralidade da camisa de força do dogma, permite que ela continue a evoluir e a se expandir, em resposta ao nosso crescente conhecimento sobre o mundo e sobre nós mesmos. Portanto, a primeira grande verdade sobre o ateísmo é esta: ele não é inimigo da moralidade, mas seu aliado. Ele substitui a obediência infantil por responsabilidade adulta, o medo da punição pela motivação da empatia e o dogma estagnado pela possibilidade de progresso ético contínuo. A segunda grande mentira propagada sobre o ateísmo é a de que ele conduz inevitavelmente a uma vida de vazio, niilismo e desespero. Se esta vida é tudo o que existe, questiona o crente muitas vezes com uma mistura de pena e horror, se não há Deus para dar um propósito e nenhuma promessa de reencontro no além, como você pode suportar a existência? Qual o sentido de tudo isso? Esta linha de argumentação assume que o sentido da vida é como um objeto perdido, algo que deve ser encontrado fora de nós mesmos, preferencialmente em um roteiro cósmico escrito por uma divindade. Se esse roteiro não existe, conclui o crente, então a peça inteira perde o sentido. Essa é uma falácia fundamental sobre a natureza do significado. O sentido da vida não é um tesouro escondido à espera de ser descoberto. É uma construção. É algo que nós, como seres conscientes e sociais, criamos ativamente através de nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossos projetos. A ausência de um propósito divino imposto de cima não é uma sentença de vazio, é a libertação definitiva para definirmos nós mesmos, o que torna nossas vidas valiosas e significativas. O ateu humanista encontra sentido em uma miríade de fontes puramente terrenas e humanas. Encontra sentido na profundidade das conexões humanas, no amor romântico, na lealdade da amizade, nos laços familiares, na solidariedade comunitária. A consciência de que esses relacionamentos são finitos, de que não haverá um reencontro mágico no céu, não os torna menos valiosos. Torna-os infinitamente mais preciosos. Cada momento compartilhado, cada gesto de carinho, cada palavra de apoio ganha uma urgência e uma importância que a promessa de uma eternidade dilui. Encontra sentido na busca incessante pelo conhecimento e pela compreensão. O universo revelado pela ciência, com seus bilhões de anos de evolução cósmica, suas galáxias giratórias, seus buracos negros e a complexa tapeçaria da vida que emergiu neste planeta, é uma fonte de admiração e maravilhamento muito mais profunda e genuína do que qualquer mito de criação simplista. A capacidade da mente humana de começar a decifrar esses mistérios, de usar a razão e a observação para mapear a realidade, é em si uma fonte de profundo propósito. Encontra sentido na criação e na apreciação da beleza. A arte, a música, a literatura, a dança, essas expressões da criatividade humana não precisam de uma justificativa divina para nos tocar profundamente, para nos conectar com emoções universais e para nos oferecer novas perspectivas sobre a condição humana. A capacidade de criar e de ser movido pela beleza é uma recompensa em si mesma. Encontra sentido no esforço para deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. A consciência de que não haverá uma intervenção divina para resolver nossos problemas, a pobreza, a injustiça, a doença, a crise climática, coloca a responsabilidade diretamente em nossos ombros.
O propósito emerge da ação, do trabalho voluntário, do ativismo político, da dedicação a uma profissão que contribui para o bem-estar dos outros, do simples ato de gentileza no dia a dia. Fazer a diferença, por menor que seja, na vida de outros seres sencientes, é uma fonte de significado poderosa e autêntica. A própria experiência de estar vivo, de ser um ser consciente, capaz de sentir alegria, tristeza, amor, dor, curiosidade e admiração, é, em si, um presente extraordinário e uma fonte de sentido. O ateísmo não esvazia a vida, ele a intensifica. Ele nos força a encontrar valor no aqui e agora, na única existência que temos certeza de possuir. Longe de levar ao desespero, a aceitação da nossa finitude pode levar a uma apreciação mais profunda e urgente da beleza e da preciosidade da vida. A terceira grande calúnia contra o ateísmo, e talvez a mais politicamente carregada, é a alegação de que ele é inerentemente ligado à tirania e à violência em massa. O refrão é conhecido. Stalin era ateu, Mao era ateu, Pol Pot era ateu, eles mataram milhões, logo o ateísmo leva ao genocídio. Este argumento é uma obra-prima de desonestidade intelectual, uma falácia de culpa por associação que convenientemente ignora tanto a natureza das ideologias que realmente motivaram essas atrocidades, quanto a própria história sangrenta da violência religiosa. É um fato histórico que os regimes comunistas mais brutais do século XX eram oficialmente ateístas, mas eles cometeram seus crimes por causa de sua ausência de crença em Deus? Ou eles os cometeram por causa de sua adesão a uma ideologia política totalitária, o marxismo, leninismo e suas variantes, que exigia lealdade absoluta ao partido que via o indivíduo como subserviente ao Estado, que demonizava qualquer forma de dissidência como contra-revolucionária e que estava disposta a sacrificar milhões de vidas humanas no altar de uma utopia futura? A resposta da análise histórica séria é esmagadoramente a segunda. O motor por trás das purgas stalinistas, do grande salto adiante de Mao e dos campos de extermínio do Khmer Rouge, não foi a descrença filosófica em um ser supremo. Foi uma combinação tóxica de ideologia totalitária, culto à personalidade, paranoia política e uma busca implacável pelo poder absoluto. Esses regimes perseguiram a religião organizada não por razões metafísicas, mas por razões puramente políticas. Eles viam as igrejas como centros de poder e lealdade rivais, como obstáculos à sua tentativa de controlar completamente a sociedade. A perseguição religiosa sob o comunismo não foi um ato de ateísmo filosófico, foi um ato de consolidação de poder totalitário. Culpar o ateísmo por esses crimes é um erro categórico fundamental. É como culpar a ausência de crença em fadas pelos crimes cometidos por pessoas que não acreditavam em fadas. O ateísmo, por si só, não é uma ideologia política. É simplesmente a ausência de uma crença específica. Ele não prescreve nenhuma forma de governo, nenhum código moral, nenhuma ação política. Um ateu pode ser um humanista liberal, um libertário, um anarquista, ou sim, até mesmo um comunista totalitário. Sua descrença em Deus não determina sua visão política ou sua moralidade. O que determina suas ações são as outras ideias e valores que ele adota. Associar todos os ateus aos crimes de Stalin é tão ilógico e injusto quanto associar todos os cristãos aos crimes da Inquisição ou das Cruzadas. E falando em crimes religiosos, o argumento da tirania ateísta convenientemente sofre de uma amnésia histórica seletiva. Se vamos jogar o jogo da culpa por associação, a religião tem um histórico muito mais longo, mais sangrento e mais diretamente motivado pela própria crença. Ao longo dos séculos, incontáveis milhões foram mortos, torturados, perseguidos e oprimidos explicitamente em nome de Deus e com a justificação direta de textos sagrados.
As Cruzadas, a Inquisição Espanhola, a Noite de São Bartolomeu, as guerras entre católicos e protestantes, a conquista e subjugação de povos indígenas em nome da evangelização, o terrorismo jihadista moderno, a lista é interminável. Isso significa que a religião é inerentemente má ou violenta? Não necessariamente. Significa que sistemas de crenças dogmáticas e absolutas que afirmam possuir a única verdade revelada que dividem o mundo entre nós, os salvos, e eles, os condenados, e que prometem recompensas eternas para aqueles que lutam por sua causa, são inerentemente perigosos. Eles fornecem a justificativa perfeita para a intolerância e a violência. O problema fundamental não é a crença ou a descrença em Deus, mas a presença do dogmatismo, da certeza absoluta e da desumanização do outro, venenos que podem infectar tanto ideologias religiosas quanto seculares. O ateísmo, por si só, não oferece nenhuma proteção contra isso, mas tampouco é a sua causa. A verdade sobre o ateísmo, portanto, é que ele é intelectualmente honesto, baseado na falta de evidências, moralmente robusto, baseado na empatia e na razão, e existencialmente libertador, focado no valor desta vida. A caricatura do ateu imoral, desesperado e totalitário é apenas isso, uma caricatura. Uma mentira conveniente perpetuada por aqueles que temem a perda de seu próprio poder e privilégio. Desmascarados os mitos e as calúnias, podemos agora afirmar a verdade sobre o ateísmo de forma positiva. O que emerge não é um vazio assustador, mas um espaço aberto para a construção de uma visão de mundo mais racional, mais compassiva e mais adequada aos desafios do século XXI. Longe de ser uma filosofia de negação, o ateísmo, quando compreendido corretamente como a fundação para um humanismo secular, oferece um caminho promissor para o florescimento individual e coletivo. A primeira grande afirmação positiva é que o ateísmo é a única base consistente para uma ética verdadeiramente universal. As moralidades religiosas são, por natureza, tribais. Elas derivam sua autoridade de um Deus específico, de um livro específico, de uma tradição específica. Elas inevitavelmente dividem o mundo entre aqueles que pertencem à tribo certa e aqueles que estão fora. A ética secular, por outro lado, busca fundamentos que sejam acessíveis a todos os seres racionais, independentemente de suas crenças culturais ou metafísicas. Ela encontra esses fundamentos em nossa humanidade compartilhada, nossa capacidade de sofrer e de prosperar, nossa razão e nossa empatia. Princípios como a Declaração Universal dos Direitos Humanos não são derivados de textos sagrados, são o resultado de um longo processo histórico de reflexão filosófica e de aprendizado com nossos próprios erros. Eles se baseiam no reconhecimento da dignidade inerente de cada indivíduo, não como uma criação de Deus, mas simplesmente como um ser senciente e autônomo. Uma ética baseada nesses princípios universais é a única esperança real para superar os conflitos sectários que têm assolado nossa espécie por milênios. O ateísmo, ao remover a lealdade a deuses tribais concorrentes, abre o caminho para uma lealdade maior, a lealdade à própria humanidade. A segunda afirmação positiva é que o ateísmo promove a honestidade intelectual e a busca genuína pelo conhecimento. A religião, como vimos, exige a fé, a crença sem evidências. Ela ensina a aceitar respostas prontas e a desencorajar perguntas difíceis. O ateísmo, ou mais precisamente o ceticismo que geralmente o acompanha, faz o oposto. Ele celebra a dúvida como um motor de descoberta. Ele exige evidências para alegações extraordinárias. Ele abraça a incerteza como um estado natural e produtivo. Ele valoriza o método científico como a ferramenta mais confiável que temos para entender a realidade.
Essa postura não leva à arrogância, mas à humildade. O verdadeiro cético é aquele que está sempre ciente dos limites do próprio conhecimento e está sempre disposto a revisar suas crenças diante de novas evidências. É o dogmático religioso, com sua certeza absoluta em verdades reveladas, quem demonstra a verdadeira arrogância intelectual. Uma sociedade que valoriza o ceticismo e o pensamento crítico sobre a fé cega é uma sociedade mais bem equipada para resolver problemas complexos, para inovar tecnologicamente e para se adaptar a um mundo em constante mudança. O ateísmo não é o fim da busca pela verdade, é o seu começo honesto. A terceira afirmação positiva é que o ateísmo nos devolve a responsabilidade pelo nosso próprio destino e pelo destino do nosso planeta. A visão de mundo religiosa frequentemente promove uma forma de passividade ou fatalismo. Se Deus tem um plano, se tudo está sob seu controle, ou se este mundo está destinado a ser destruído em um apocalipse vindouro, então nossa agência e nossa responsabilidade são diminuídas. Podemos rezar por soluções em vez de trabalhar por elas. Podemos esperar por uma intervenção divina em vez de assumir a liderança. O ateísmo remove essa muleta. Ele nos coloca de volta no banco do motorista. Não há plano divino, não há Salvador vindo nos resgatar. Não há vida após a morte para compensar os erros desta. Este mundo, esta vida, é tudo o que temos. E somos nós, e somente nós, os responsáveis por torná-lo um lugar melhor ou pior. Essa percepção não é desesperadora, é imensamente empoderadora. Ela nos imbui de um senso de urgência e de propósito. Os problemas do mundo, pobreza, injustiça, guerra, crise climática, não são testes divinos a serem suportados. São desafios humanos a serem superados com nossa inteligência, nossa cooperação e nossa compaixão. O ateísmo não nos deixa órfãos em um universo frio. Ele nos promove a adultos responsáveis em nossa própria casa cósmica. É por isso que chegamos à conclusão final. O ateísmo e as ideologias seculares e humanistas que dele derivam não são apenas uma forma de construir um mundo justo, são, argumentavelmente, a única forma sustentável e universalmente aplicável. Enquanto a humanidade permanecer fraturada por lealdades a divindades tribais e suas leis arcaicas, enquanto a fé for valorizada acima da evidência, e enquanto a esperança em paraísos futuros nos distrair da tarefa urgente de consertar nosso único lar, a verdadeira paz e a justiça global permanecerão fora de alcance. Um futuro justo para todos exige uma fundação ética que transcenda as fronteiras da fé. Exige um compromisso compartilhado com a razão e a evidência como as únicas bases legítimas para o conhecimento e a política pública. Exige o reconhecimento de nossa humanidade comum e de nossa responsabilidade compartilhada pelo destino do planeta. Esses são os valores centrais do humanismo secular. Valores que emergem não de uma revelação divina, mas da própria condição humana, compreendida através da lente da razão e da ciência. A verdade sobre o ateísmo é que ele não é o monstro que a religião pintou. Não é uma filosofia de vazio, mas de potencial. Não é um caminho para a imoralidade, mas para a responsabilidade. Não é uma ameaça à civilização, mas talvez a sua única esperança de sobrevivência a longo prazo. É a ousadia de encarar o universo como ele é, sem medo e sem ilusões, e a coragem de afirmar que nós mesmos somos suficientes para criar sentido, para definir a moralidade e para construir um futuro digno de ser vivido. Se esta defesa da razão e do humanismo secular ressoou com você, se você acredita que chegou a hora de falar a verdade sobre o ateísmo sem medo e sem desculpas, então este é o seu movimento. Inscreva-se neste canal para se juntar à vanguarda que está construindo um futuro pós-religioso.
Deixe o seu like para que esta mensagem de clareza e empoderamento se espalhe como um vírus da razão. Use os comentários para compartilhar qual foi a maior mentira que você ouviu sobre o ateísmo e como você a refutaria. E, crucialmente, compartilhe este vídeo. Ajude a desmantelar o estigma e a mostrar ao mundo que o ateísmo não é o fim da humanidade, é o começo de sua maioridade.